O programa atual está de volta e o assunto agora, eu tenho certeza que muita gente quer saber. Depois das chuvas de 2011, da tragédia, que assolou toda a região serrana e boa parte dessa região, toda vez que chove, todo mundo fica muito preocupado. Pois é, nós convidamos o secretário de Defesa Civil do município de Nova Friburgo, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vindo, secretário, e que bom tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Nós temos realmente esse problema em Friburgo, que é um problema, como você falou, devido ao que aconteceu em 2011. Sim. As pessoas ainda estão traumatizadas. Sim, sem dúvida. Então, às vezes, cai uma chuva pequena, logo os telefones da Defesa Civil, as linhas entopem e tal, as pessoas muito apavoradas. E não há essa necessidade, tá? Nós temos tido chuvas que são consideradas chuvas de verão, tá? Às vezes um pouco mais forte. Mas temos solos já mais encharcados, naturalmente, pela quantidade de chuva que tem ocorrido aí desde outubro, no final de outubro já começou a chover. Sim. E o que as pessoas têm que fazer é apenas ouvir, as informações emitidas pela Defesa Civil, que vai orientar durante todo esse processo o que a pessoa deve fazer. O senhor falou que começou em outubro, logo após uma estiagem que veio com queimada, inclusive algumas até criminosas. Sim. E isso enfraquece, por exemplo, o solo. E aí começa a chover, aí daqui a pouco desmorona, e aí Sim, uma sequência de, inclusive, até erros de ações humanas, Sim, perfeito. Enfraquece muito, Porque até um amigo nosso, o Coronel Palência, que já esteve em Friburgo por uma certa ocasião, ele mesmo usava a frase, a queimada de hoje é o deslizamento de amanhã. Sem dúvida. Que você vai acabando com a mata, a água escorre mais facilmente pela encosta, e vai abrindo as linhas de rupturas, onde acontece mais tarde o deslizamento. Sim, então, quer dizer, é uma sequência, sequência do ano danosa, todo, da ação humana mesmo. Sim, principalmente essa questão da ação humana, Porque essa questão do vidrozinho, a lata e tal, pega fogo no mato, isso não é uma coisa tão fácil de acontecer, Sim. Precisa de muitos fatores aí para poder acontecer isso. Sem dúvida. Na grande maioria, os incêndios são criminosos. São criminosos, A gente percebe, até mesmo na própria notícia, que é impossível aquilo pegar fogo, uma combustão espontânea, Sim, é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Tem uma série de... A gente teve aí, durante esse período, Petrópolis ainda também está sofrendo muito com as chuvas, com questão do rio transbordar. Friburgo teve uma ocasião em alguns lugares também que teve esse tipo de transbordamento. E aí as pessoas buscam a informação assim, quantos milímetros? Isso é importante a gente saber? Sim, a gente tem por exemplo, para ser acionado uma sirene, a gente obedece um protocolo que é uma superposição de 4 parâmetros de chuvas nas últimas 24 horas, na última hora, a que vem daqui a pouco, mais para frente, o encharcado, o acumulado, Então, existe uma matemática nisso aí para ser acionada uma sirene para nos preocuparmos realmente com o que está acontecendo. Mas o que tem ocorrido em Friburgo é chuvas de 20, 30 milímetros e que a Friburgo suporta. Às vezes em pouco tempo, Mas... suporta perfeitamente, mas tem acontecido também chuvas que chegaram já a 106 milímetros num dia, como foi o que ocorreu em Amparo, Tivemos muitos danos lá, muitos prejuízos, Sim. Mas, vamos dizer assim, de uma certa forma está dentro do normal para Friburgo, que no verão caem realmente essas chuvas, Qual é a diferença entre estado de vigilância, estado de atenção? O que significa isso que as pessoas recebem através do SMS? Sim, estado de vigilância é o que a gente está agora, Então, é um estado em que... Retorna para estado de vigilância, Isso, que tudo está correndo normal, temos um tempo nublado e tal, mas não temos uma previsão de chuva muito próxima, Então, é o estado de vigilância. Quando a gente começa a receber informações dos órgãos que nos pautam, o CPTEC, o CEMADEM, então são órgãos de meteorologia, quando a gente começa a receber informações... Que entram em contato direto com as defesas civis dos municípios. Perfeito. Essas informações, aliado também às nossas observações na sala de monitoramento e ao tempo em geral, aí a gente passa para a atenção, quer dizer, a gente já está entrando numa parte onde as pessoas têm que ter essa atenção que pode ou não acontecer alguma coisa,
Depois desse estágio de atenção, a chuva continuando, aí, como eu te falei anteriormente, são uma série de parâmetros, né, que é difícil dizer agora, né, sem desenrolar isso agora. Sim. Mas ela atinge um determinado patamar, não é, que a gente entrou em atenção, né, as pessoas já começam a ter que ficar alerta. Quem mora em área de risco tem que começar a pensar para onde vai, se aquilo progredir, não é? E aguardar até que, se essa chuva piorar, e torna a falar aqueles parâmetros conjugados e tal, se essa chuva piorar muito, a gente entra num estado de alerta, né, onde a pessoa já tem que estar, então, com tudo preparado. Quem mora em área de risco, é bom ressaltar isso, tem que estar com tudo preparado para o alerta máximo, que seria a desocupação. A pessoa sair da sua casa, ir para a casa de um amigo, para um clube e tal, ou se não tiver para onde ir, para ir para um ponto de apoio que a prefeitura fornece. Tá? Nova Friburgo tem pontos de apoio em todos os bairros? Nós temos cerca de quase 100 pontos de apoio espalhados no Friburgo. Tá? De modo geral, são os prédios públicos, as escolas, né, e tal. Mas tem também alguns em igrejas, tá? Tem casa de particular, né, que cederam gentilmente essa possibilidade. A comunidade dessas áreas, elas têm orientação do local, certo? Sim. Vocês fazem esse trabalho? Sim. Todo ano são feitos 2 simulados de desocupação de área de risco, tá? E é onde são informadas essas questões. Mas tem também no nosso site, a gente também fala em entrevistas e tudo mais, então as pessoas têm as fontes de informação. É certo que os simulados, e isso não é só em Friburgo, não é um privilégio de Friburgo, mas os simulados são pouco concorridos, as pessoas não vão, tá? Eram para ir, a gente faz a chamada, faz a propaganda, justamente para divulgar as coisas, mas as pessoas não vão, tanto no Rio como Petrópolis e tudo mais. Mas a gente já teve uma surpresa também de estar conversando com pessoas, né? E a gente sabia que durante todos esses 8, 9 anos aí depois de 2011, as pessoas não comparecem, mas elas já começam a procurar. Então, você sabe onde é que é o seu ponto de apoio? Sei, moço, eu não vou lá no simulado reunião, mas eu sei o meu ponto de apoio. Onde é que é? No colégio tal. A senhora conhece a sirene? Conheço a sirene. Todo dia 10 vocês tocam essa sirene às 10 horas. É um teste que a gente faz todo mês na Sagrada. E eu sei o que eles falam e tal. Então, de uma maneira geral... É o boca a boca, isso, né? Então, público... Até mesmo através das informações na mídia, né? De uma forma geral. Exatamente. Então, de uma modo geral, o público já conhece, né, esse tipo de ação, tá? E a gente informa também, né, pelos nossos as mensagens de SMS, né? É até bom que as pessoas... Nós temos 28 mil cadastrados. A gente quer atingir mais, que Como fazer para se cadastrar? Cadastrar, sim. Passar um SMS, tá? Passar uma mensagem para o endereço 40199. Esse é o endereço. Entra no seu SMS, Isso. 40199. Só 40199. Que texto que eu vou botar? Vai botar texto nenhum. Vai apenas botar o número do CEP da sua rua. Está cadastrado, dali para frente a pessoa já vai receber. Envia e automaticamente... Já vai receber essas informações que são muito necessárias, tá? A coisa melhor que tem a Defesa Civil é o quê? Ela poder se comunicar com a pessoa que está em área de risco, para ela ser retirada ali, tomar suas providências. Sim. Se a gente não consegue se comunicar, essa pessoa não vai saber. Com certeza. Então, é fundamental esse SMS e ficar atento à mídia em geral, né? Sobre essas mudanças de estágio, para poder tudo correr bem. Em caso de alagamentos na cidade, você está num carro, você está a pé na rua e, de repente, a água sobe e você fica, a gente costuma falar, ilhado. Sim, né? Como é que deve proceder nesse momento? Com aquele sentimento de que vai, né, quando se observa que vai ter um temporal, uma chuva forte, a primeira coisa, né, é você não ir para esses lugares que a gente já sabe que são lugares que alagam, né? Logicamente, quem vem de fora às vezes não sabe, mas todos que moram na cidade, isso não é também um privilégio de Friburgo, todas as cidades alagam, a gente tem visto isso aí. Mas o que a gente está falando aqui é como a gente deve proceder nesse momento, e não falando de obra, nada disso, da situação, né? Mas como cidadão, nesse caso, deve proceder. Procurar primeiramente evitar de ir para esses lugares, tá? Mas se tiver na rua, né? Já tiver no local, procurar ir para lugares altos e não se aventurar a sair antes que aquela água baixe. Sim. Tá? A questão, por exemplo, de buracos que podem se abrir, isso é Sim, é um perigo, você pisar em alguma coisa que tenha na rua, caco de vidro, ou então você cair dentro de um bueiro aberto, ou, né, pisar num buraco, ou descer um meio-fio que você não está vendo que está ali, porque está coberto com a água.
pode causar um acidente, então a melhor coisa é não passar, não entrar ali, tá? A Prefeitura de Nova Friburgo, ela teve uma reunião, né, recentemente, com vários órgãos competentes, de poder atuar em questões de caso de emergência. Sim. Como que isso foi realizado? Essa reunião a gente tivemos duas esse ano, tivemos uma primeira em novembro, depois tivemos essa mais recente, onde a gente fecha um acordo, tá? Com as instituições de Friburgo, tanto pública quanto privada, né? Aí entra aí bombeiro, entra as concessionárias, entram algumas privadas também aqui. E dali a gente fecha, a gente pede o plano de contingência dessas instituições, tá? Cada uma tem um plano de contingência que a gente sempre pede para eles fazerem esse plano todo ano. A gente encarta no plano de contingência que a Defesa Civil tem, não é, para poder agir conjugado, tá? Então, vamos dizer assim, a Defesa Civil, para melhor explicar o que é, muita gente às vezes fica, é um prédiozinho que tem ali perto da prefeitura e tal. Mas não, a Defesa Civil é um sistema, tá? E todo mundo trabalha sob esse sistema, tá? Então, é um ajudando o outro, né? É dever de todos para com todos, tá? Sim. Então, essas pessoas se comprometem, né, pelo espírito de solidariedade, pelo espírito humano, elas se comprometem. Que a gente viu isso muito em 2011, sim, né? Sim. E uma 2011, organização governamental e não governamental isso. atuando. E 2011 ainda não tinha isso que a gente faz agora. Exatamente. Então, agora é bem mais preparado. Então, essas pessoas, a qualquer momento que cai uma chuva forte, elas ficam atentas ao que a Defesa Civil necessita e tem dado certo. O que a gente pede, a gente é atendido, tá? E dessa maneira a gente consegue estabelecer um bem-estar, né? Quer dizer, entre aspas, quando chove. Em casos assim mais complicados, como desalojados ou desabrigados, também existe uma participação no caso dessas pessoas? Existe. Tem todo, como eu te falei, uma situação armada, né, para absorver essas coisas que acontecem, tá? Logicamente, vai haver uma falha aqui, uma falha ali, mas todo mundo ajudando, a coisa funciona, sob a orientação da Defesa Civil. Lembrando que aqui, né, a nossa conversa hoje com o secretário Robson, da Defesa Civil de Nova Friburgo, não é falar sobre os problemas que a cidade está atravessando, ou que, né, toda a região atravessa, mas sim uma maneira da gente se prevenir de muitas coisas, já que as chuvas estão aí, né, secretário? Perfeito. Porque a gente fica realmente apavorado, né? Choveu na região de uma forma geral. Todo mundo já fica mandando WhatsApp. Está chovendo no seu bairro, está chovendo na sua cidade, como é que tá? Quantos milímetros? O WhatsApp também é uma questão assim que eu tenho muita preocupação, né? Até porque dentro do jornalismo a gente se preocupa também com isso. Tem muitas pessoas que colocam coisas até da tragédia. Sim. Né? Qual a orientação em relação a esse tipo de... Como a gente procede? Principalmente... compartilhei, né? A Defesa Civil sofre muito com isso, né? Como outras instituições em outros casos. Mas, especialmente, a gente sofre muito com isso, porque sempre quando chove, vem sempre um fake, vem sempre uma mentira. Tá caindo pedra não sei aonde, aí passam filmezinhos de uma rua cheia de água, e aquilo às vezes não é verdade, tá? Aquilo é da tragédia ainda, anterior, né? Então, que a gente sofre muito com isso e a gente pede às pessoas, não é, que só deem ouvidos às orientações emanadas da Defesa Civil, as orientações oficiais, tá? Qualquer dúvida, liga para o 199, pergunta, e a própria mídia oficial, profissional, né, vai estar divulgando essas coisas, tá? Sim. Então, para as pessoas que estão nos assistindo agora, vai chover, não adianta, até pelo menos início de abril. Não, olha bem, o período de chuva vai até o fim de abril. Sim, tá? Final de abril. Final de abril, mas a gente tem, assim, o CPTEC faz, junto com vários cientistas no Brasil, várias instituições do ramo, né, eles fazem tendências, né, eles criam tendências, né, mostram como vai ser a chuva aquele verão. E a tendência que eles fizeram para os meses de janeiro, fevereiro e março, né, a cada 3 meses eles fazem, muita chuva em janeiro, que a gente está vendo aí, tá? Vivendo agora. Vai até o fim do mês, provavelmente, fevereiro, mais chuva até do que janeiro. E nosso verão vai ser em março. Em março a gente vai ter um tempo bom, talvez ensolarado, tá? Que são tendências, A gente né? vai entrar outono no verão ainda. No verão. Mas é bom deixar claro que isso são tendências, né? Até a previsão
Muda. A previsão mais acertada é uma previsão de 2, 3 dias. Passou daí, ela já passa a ser uma tendência. Não, pode ser que chuva. É matemático até um certo momento, mas se ventar mais, se pode levar a chuva para longe. 12 dias antes do Natal, né, nós tínhamos uma informação de chuva, uma informação dos órgãos oficiais de chuva para o dia do Natal muito forte, para o dia 25, que nos preocupou de sobremaneira, né, a Defesa Civil ficou muito preocupada, muito forte mesmo, né, a gente preparou tudo e tal. No Natal não choveu uma gota de Natal, que são coisas que se transformam, né? Então não há... É o clima, né? É o clima, a gente tem que ficar atento 24 horas por dia, a Defesa Civil funciona 24 horas por dia, plantão de engenheiros, atendentes, todo tipo de serviço, tá? Então a gente tem nossa sala de monitoramento, onde a gente tem profissionais que ficam ali dentro vendo 24 horas por dia o que está acontecendo, o que pode acontecer para agir com rapidez. Então, quais são os canais de informação para o cidadão friburguense, né? E no caso, cada cidade buscar a sua informação? O principal é o 199, né? Que Todas as defesas, Isso, né? Exatamente, que é um número que você pode falar de celular, de orelhão, não sei nem se existe mais orelhão, mas pode falar de orelhão, de qualquer lugar, é gratuito, tá? Sim. E a mídia em geral, né? O SMS, né? Que a gente procura sempre estar informando as pessoas. As próprias sirenes emitem também avisos, né? Não é só para alertar quando está mudando de estágio, mas emitem outros avisos também, a gente nunca usou, não foi necessário. Sim. Tá? A partir de 2011 a gente usou a sirene uma única vez, parece que foi em 2012, Sim. naquele episódio de São Jorge, né, que caiu aquelas pedras logo no ano e tal. seguido, porque também o solo estava ainda muito ruim. Então esses são os canais, né, que a gente pede para o povo friburguense, né, ficar atento a eles. Ok. Tá bom? Muito obrigada. Né? Até a próxima. Nossa solicitação, né, que a gente sempre, de uma forma geral, para levar a informação correta, né, para as pessoas, a gente busca sempre conversar, né, com os órgãos competentes. Isso eu agradeço muito, que a Defesa Civil precisa desses espaços, né, para dar essas informações, né, para o público ficar bastante aí inteirado e antenado, né, sobre saber o que fazer, né, tá bom? Nessas situações. Muito obrigada, secretário. Até a próxima oportunidade. Obrigado. E você de casa, um pequeno intervalo. A gente volta já.